Moreira, do Nuno Moreira, não sei se a bola não era nem pro Verratti ali, mas é o Nuno quem aproveita. Depois o Vitória vira, aí vira de cá, vira de lá e o Vasco consegue a vitória por 4-3, Um jogo que mudou muito, assim, foi de muita emoção. Agora, é um Vasco que oscila, né? Agora tem nesse garoto Ryan um jogador com um futuro brilhante pela frente. Ele faz 2 gols no jogo. Chama a responsabilidade, porque um é de pênalti, polêmico também, para o Vasco da Gama, mas ele chama a responsabilidade, o Coutinho pega a bola, ele vai lá, e o Coutinho entrega para ele, e ele, com 19 anos, vai bater o pênalti importante, mas está com moral, a torcida está com o garoto, ele está fazendo a diferença. Verratti, mais uma vez, passando em branco, é substituído no jogo, mas o Vitória, muito guerreiro, vai buscar também. Teve viradas, né? Muitas viradas. O Vasco consegue 3 pontos importantíssimos para essa briga aí pela zona de baixo, né? Pela zona de rebaixamento. Se ele perde, o Vitória encosta. E o Vasco tem muitos jogos. O Vasco, se não me engano, tem 2 jogos a mais do que as equipes que ele está brigando ali pela essa parte de baixo. Então, vencer em casa foi fundamental para o Vasco. Né? A torcida cantou, vibrou. Parecia que estava comemorando um título, porque é o título de não cair, né? O Vasco não está brigando pela parte de cima da tabela. Eu vou até confirmar aqui a classificação, como é que tá, porque é isso, né? O Vasco, ele é importante, não é, Bubu? Ele não só ter essa folga na tabela, claro que já vai conquistando com essas vitórias, mas também se acertar e ganhar sequência, ritmo, para dezembro, aí, quando vem Copa do Brasil. Então, foi? Foi pênalti? Para mim, não, né? Hoje em dia estão marcando cada pênalti, né? Ele ultrapassou o Corinthians, né? O Vasco está em 10º colocado com 33 jogos. Olha aí. Com 33 pontos, 33 pontos, 27 jogos. 10º lugar para o Vasco. O Vasco está brigando por Libertadores, essa é a nova realidade, né? Há algumas semanas a gente falava de luta contra o descenso. O Vasco pegou os 3 melhores times do campeonato. É verdade. Ele empatou com o Flamengo, ele complicou a vida do grande rival. Ganhou do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro bem. O Vasco estava com a carência de vitórias em São Januário. Estranhamente, nos últimos anos, quando lutava lá embaixo, o Vasco fazia de São Januário seu caldeirão, fazia muito ponto ali e era uma presa fácil fora. O Vasco tem feito bons jogos fora de casa, voltou a vencer em São Januário. Um ponto fora da curva foi o jogo contra o Palmeiras, em que o Vasco, em questão de poucos minutos ali, já foi batido com muita clareza. Mas o nível de jogo do Vasco é outro, né? É um time que hoje, você imaginar Palmeiras ou Flamengo vencendo a Libertadores, tem uma boa chance aí do Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil. O G8 é uma realidade, né? Você pode ter... mas ele tá a 5 pontos atrás do São Paulo. Ele tá na Sul-Americana, né? Então, não, o Vasco ainda pode ganhar a Copa do Brasil e ir para a Libertadores com o título da Copa do Brasil. Mas eu quero dizer assim, como hoje você tem um monte de vagas com as combinações, é impossível você imaginar. Você está na semifinal da Libertadores, Palmeiras ou Flamengo sendo campeão. E você está na semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro campeões. Vai abrindo vaga e aí o Vasco, nessa arrancada final... A gente lembra do Corinthians no final do ano passado, ele ganhou os últimos 9 jogos. Sim. Corinthians que brigava na parte de baixo, com uma sequência de vitórias, com o Ramon Dias, chegou até a Libertadores. O Vasco hoje, a realidade dele é essa. Então, ele tá nesse bolo ali com uma série de times para brigar por 7º, 8º. Até para ser... A gente está fazendo essas contas, o que ainda pode acontecer e o Vasco está nessa briga. Mas assim, pensando de fato na atual realidade, os times nesse momento... Quer dizer, nesse momento não, né? Mas em determinado momento do jogo, o Vitória estava indo a 28 pontos e o Vasco estava ficando com 30. E o Vasco com um jogo a mais. Isso aí. Né? Então, isso estava acontecendo. Era, assim, uma chance real do Vasco se aproximar cada vez mais. Esse resultado muda tudo. A gente está acompanhando esse jogo do viés vascaíno. Mas vamos pro lado do Vitória. Isso. O Vitória conseguiu uma vitória, um triunfo, né? No meio de semana. Mas, convenhamos, a chance matemática de os 4 que estão no Z4 caírem é enorme. É enorme. Sim, mas a imagina, tendência é essa. o Vitória estava indo para 28, estava ficando a 2 só do Vasco. Mas... Isso estava acontecendo em São Januário. Também com polêmica de arbitragem, esse tema tudo mais, o Vasco conseguiu os 3 pontos que o colocam numa posição nova. Vitória, o time todo cercou o árbitro no final do jogo. Então, em questão de arbitragem Ficou no lado também. do Vitória.
O Lucas Halter, que fez um dos gols, foi expulso também, não foi, Zinho? Por reclamação. Né? Depois no final do jogo. Sim. Não, muita polêmica Tava no jogo 3-2 também. ainda. Depois ele conseguiu um a menos e ainda fez 3-3. Agora você pensar que o Bubu tá com o copo cheio. Maravilhoso. Pensar no Vasco e na Libertadores. Mas o futebol apresentado, a realidade não é essa. O Vasco oscila demais, o artilheiro do time não vive um bom momento, que é o Verratti, se prende muito no grande momento do garoto, do Ryan, que você está vendo aí fazendo mais um gol. Esse cara está fazendo a diferença para o Vasco. Então, assim, a realidade ainda é primeiro pensar em escapar da parte de baixo da tabela. O próximo jogo é contra o Fortaleza, que é outro time que está lá na zona do rebaixamento. Bruno, agora eu vou te fazer uma pergunta. Para mim? Olha o final do campeonato, hein? Nós temos o Fortaleza e o Sport, acho que já é mais complicado, né? Já é mais difícil. Mas tudo pode acontecer porque tem muitos jogos pela frente. Você tem aí Vitória 25, Juventude 26, Santos 28, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Juventude está ganhando, hein? Juventude está com 26, né? Foi pra 26. Aí você tem Santos com 28, Atlético Mineiro 29, o Galão. Ceará 31. Ó, você tem 6 pontos. Né, são 2 jogos da zona do rebaixamento. Isso. Aí você tem Grêmio 33, Corinthians e Vasco 33. Olha o final de ano, a final de temporada, com tudo isso que está acontecendo. Mas esses com 33 acho que não corre mais risco, corre, Zé? Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, com todas essas coisas que nós estamos vendo sobre arbitragem, times limitados, por exemplo, o Vitinho machucou. O Garro também tá machucado. Tem as limitações. Mas você acha que o Corinthians está nessa briga, Zé? Não, tô falando... Você vê, o Grêmio ganha uma, depois empata, depois perde. Estou falando das oscilações. E é normal nessa faixa de classificação, todo mundo vai oscilar mesmo, né? E o que nós vamos ter de final de campeonato aí, os erros da arbitragem, porque agora a pressão é maior para cima dos árbitros. A pressão será maior. O que eu estou dizendo é a variação porque você perde uma, o time adversário ganha, já encosta. Aí você já tem uma pressão maior. E nós estamos falando aí de times com camisas grandes, camisas pesadas. O Santos, quem está me preocupando aí é o Galo, hein? É isso. Então... O Galo está com 29. É verdade também que ele tem os jogos a menos, né? Assim como o Santos. Mas a resposta ontem foi bem negativa. Eu acho que o Vasco... O Fluminense está indo bem. Vamos ouvir o Diniz? Vamos lá. O Bubu? Vamos lá. Aí depois o Bubu completa. Vamos lá, hein? Fernando Diniz falando. Em relação ao jogo... Ficando com 30. Então, o que eu ia falar do Vasco é uma análise mais global. Eu acho que o Vasco fez uma boa janela. Eu citei o caso do Corinthians. O Corinthians fez uma boa janela no meio do ano passado. Sim. Fez com que o clube arrancasse da parte de baixo da tabela para a zona de Libertadores. O Cuesta não pôde jogar hoje. A zaga do Vasco era muito frágil. Era um time que tinha muito problema na zaga. Chegou questão Robert, de nome. Né? Robert Renan, o Cuesta que não jogou hoje. Aí o Hugo tem que fazer o papel de zagueiro. Mas o Pumita está jogando lateral esquerdo, está cumprindo bem. O Paulo Henrique do outro lado do PH está indo muito bem na lateral direita. O Ryan, que o Zinho destacou, tem sido um dos grandes nomes do campeonato. O Nuno Moreira. O Coutinho subiu de produção. Então hoje você vê assim, o Vasco já tem uma estrutura, uma espinha dorsal, um time que não é para brigar contra o rebaixamento. Voltando a vencer em casa, onde normalmente ele é forte. Então eu acho que o Vasco tem boas perspectivas de ascender na tabela. A Copa do Brasil, que o Vasco talvez não tinha elenco para ficar disputando aqui e ali, olhos para várias competições. A Copa do Brasil é só lá no final do ano, então dá para focar só no brasileiro. E é o que a gente está vendo. O Vasco, mesmo contra equipes bem melhores na tabela, ele está competindo, está fazendo jogos. Exceção feita ao duelo contra o Palmeiras. Então eu vejo boas perspectivas do Vasco pegar uma vaga em competição europeia, por que não sonhar com a Libertadores? Vencia o jogo por 1-0, Vitória virou para 2-1, o Vasco tentou a recuperação. Final das contas, 4-3. Vamos saber com a nossa cabine de transmissão, com a nossa equipe que estava lá em São Januário acompanhando esse resultado, estava aqui, acompanhou de perto essa transmissão aqui com a gente no Premier. Dandan Pereira, Jéssica Sescon e Richarlison participaram da nossa transmissão e trazem um pouquinho da opinião deles sobre o que rolou em São Januário com Vitória Cruz Maltina por 4-3. Alô, Camilinha! Alô, Beli! Alô, Raed! Estamos chegando aqui para falar de um jogo bem doido, né? Um jogo bem legal, inclusive, de trabalhar. 4 para o Vasco, 3 para o Vitória. Jéssica Sescon, Richarlison acompanharam o jogo comigo. Vamos botar na tela os melhores momentos para eles analisarem. E a Jéssica estava falando assim, o jogo até... Vitória do Vasco
vitória de São Januário, né? Aquela vitória que a torcida carrega, empurra até sair o gol decisivo. O Vasco agora tem 33 pontos, respira no campeonato, o Vitória para nos 25 e o sinal de alerta está ligado há muito tempo. Valeu, Camilinha! Valeu, Dandan. Obrigado à nossa equipe que participou, então, dessa transmissão lá no Premier. Se acompanhou essa virada impressionante do Vasco em São Januário, com a torcida no final do primeiro tempo, né, Belly, reclamando, vaiando o time, porque o Vasco vencia por 1-0, tomou a virada, como trouxe, né, o Dandan muito bem, depois da expulsão do Lucas Halter, e essa é a maior reclamação do Vitória em relação à arbitragem na partida, que não deveria ter sido expulso, segundo o clube baiano, o Vitória ainda consegue fazer um empate com um jogador a menos, e aí nos acréscimos o Vasco busca o gol da virada novamente. Que é postulante, que briga contra o rebaixamento com a Vitória, por mais que o Vasco também esteja ali. Eu acho que todo mundo, até chegar a 45 pontos, briga contra o rebaixamento. E o Vasco, com a vitória de hoje, vai a 33, fica faltando 4 vitórias para escapar totalmente do risco de rebaixamento. O Vitória, com 25, ainda faltam 20 pontos, 7 vitórias para que o Vitória consiga livrar ali da possibilidade de rebaixamento. Tem os 27 jogos o Vitória já, né? Sim, hoje. Não tem tinha jogos visto a isso. menos, né? Mas na minha linha de raciocínio, toda equipe, para mim, começa o Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento, chegando a 45 pontos e vendo quanto ainda falta de disputa para chegar aí a outros objetivos, Copa Sul-Americana, Libertadores ou o título do Brasileiro. Mas basicamente são 7 vitórias em 10 rodadas. É isso que o Vitória tem pela frente, uma vez que disputou já o 27º jogo hoje. Sim. Mas falando do Vasco, é uma equipe que oscila bastante. Então abre o placar contra o Vitória, toma uma virada mostrando ali uma fragilidade defensiva, as linhas do Vasco totalmente espaçadas. Era um time que tentou entrar em campo para vencer o jogo e quase sai com a derrota. Não é a expulsão polêmica do Lucas Halter, para mim bastante polêmica, que não era uma bola em disputa, era uma jogada de cobrança de falta, empurra para tentar se posicionar ali para cobrança de falta. O árbitro aplica o cartão amarelo, o segundo do Halter, e é expulso. Se não é essa expulsão, e para mim a expulsão condiciona muito o jogo de futebol hoje, talvez o Vasco não saísse com a vitória. Você achou, Belly, correta a expulsão também? 11 jogos, né? Tem 27 jogos do Vitória, faltam 11 para 38 rodadas, precisa de 7 vitórias. Diga. Você achou do segundo calo? Mas até fazendo um paralelo com o que aconteceu ontem, né? O Kahneman, numa bola que não estava em disputa, a bola estava... Estamos com uma diretriz para evitar o agarra-agarra dentro da área, a gente não quer mais isso, todos os times agora estão orientados a que isso aí vai ser punido, aí todo mundo vai ficar sabendo. Sim. Se há uma diretriz, a CBF tem que falar. Nação vascaína, tirem o chapéu para o que vimos em São Januário. Se existia alguma dúvida sobre a fibra ou o caráter deste elenco, ela foi aniquilada com essa vitória de 4-3. Não foi apenas um placar, foi um atestado de que este time tem poder de superação. O Vasco sofreu, viu Vitória girar, encarou as polêmicas e mesmo assim mostrou uma força mental inabalável. E o mais bonito de tudo? A resposta veio dos nossos crias da colina. Ryan e GB entraram no jogo e injetaram a energia e a ousadia que a gente precisava, garantindo que o gol nos acréscimos fosse a justiça para essa festa. Agora, a euforia tem que virar debate. Os jovens salvaram, mas o Diniz merece crédito pela ousadia? Comenta aqui, essa vitória épica te convenceu? O futuro do Vasco está garantido com essa garotada da base? Deixe sua mensagem de apoio.